Você já publicou um livro na Amazon, mas ele não vende? O problema pode não ser o teu livro, mas sim a falta de marketing. Nesse vídeo, eu vou te mostrar estratégias simples para que tu consiga aumentar as tuas vendas, divulgar o teu livro e fidelizar os leitores. Mas antes disso, já curte aqui, compartilha com aquele amigo que precisa de uma dica e não esquece de seguir o canal de Formação de Escritores. Eu sou Lu Aranha, sou jornalista, escritora e professora de escrita de ficção aqui no Formação de Escritores e também especialista em autopublicação, literatura de entretenimento e narrativas longas. Existem três pilares básicos para o marketing de e-book. E é preciso que a gente trabalhe com esses pilares para que a gente consiga alcançar um bom resultado na venda dos nossos livros. O primeiro desses pilares é a visibilidade. É como ser encontrado, é conseguir com que os leitores encontrem o nosso livro. E isso depende também da divulgação, mas do próprio painel, da própria forma como a gente colocou o nosso e-book na Amazon. Lembre-se sempre das palavras-chave, a capa atrativa, uma boa sinopse, ou seja, uma boa descrição, né, do e-book, e as palavras-chave, aquelas que vão fazer com que as pessoas busquem o nosso livro sem saber que estão buscando o nosso livro. Então, a visibilidade, esse pilar, ele é fundamental e ele precisa estar associado tanto à divulgação do livro, como é que eu vou divulgar ele, quanto com as informações que eu forneço na minha página de venda. E isso a gente faz na hora de upar o nosso livro no painel do KDP. O segundo pilar é a conversão. É transformar os curiosos que chegam no nosso livro, ou seja, que encontram o nosso e-book na Amazon, em leitores, né, em compradores daquele produto. Então, é preciso pensar como que eu estou fazendo isso. Mais uma vez, aqui a sinopse, a descrição do livro e as palavras-chave vão te ajudar bastante. Nesse caso, as palavras-chave ajudaram essas pessoas a chegarem até ti. E a tua descrição ajuda a converter eles, os curiosos, em possíveis leitores. E o terceiro pilar é a fidelização, é fazer com que o teu livro desperte interesse, que faça com que em outras oportunidades esses leitores voltem e leiam outras obras tuas. Então, a fidelização, ela vai estar relacionada não só à nossa divulgação, ao nosso marketing, porque afinal ele tem que saber que existem outros livros, mas também a qualidade, o conteúdo do teu e-book. É como se fosse uma loja, pensem dessa forma. Primeiro, o comprador ele precisa encontrar a porta, precisa saber como entrar. Depois, ele precisa ser atraído a entrar, ser convencido a entrar. E, por fim, ele precisa gostar daquilo ali para voltar outras vezes na tua loja. Então, sempre pensem dessa forma. O primeiro pilar, a visibilidade, é o encontrar a porta. O segundo pilar, a conversão, é ter algo atrativo que convença, né, essa pessoa a entrar na loja. E o terceiro pilar, a fidelização, é o que faz as pessoas voltarem outras vezes na loja. Ou seja, ela entrou, gostou daquilo que encontrou, então ela vai voltar mais vezes, vai te visitar mais vezes. Para isso também, a página do autor que a gente cria na própria Amazon ajuda bastante a fazer com que eles retornem. A partir do momento que eles seguem a tua página de autor, eles vão saber de novidades tuas e vai, de alguma forma, encontrar outras publicações. Então, facilita bastante para que ele retorne, para que ele leia outras obras que tu já publicou. Para aumentar a visibilidade, bom, primeiro a gente vai ter que otimizar, né, o nosso produto na Amazon. Então, escolher bem as palavras-chave, saber como que as pessoas estão pesquisando sobre aquele assunto, utilizar assuntos, conflitos secundários do teu livro na hora de escolher as tuas 7 palavras-chave. Isso é uma forma da gente, né, garantir que as pessoas encontrem, que as pessoas cheguem até o nosso e-book. Um título e um subtítulo também interessante ajuda a dar visibilidade.
E é sempre bom a gente pensar em como as pessoas estão procurando aquele assunto, seja na área literária, seja nos nichos técnicos, como as pessoas se interessam, né? Buscam por aquele assunto. Então, é interessante que o nosso título e o nosso subtítulo também sejam provocativos a ponto de gerar o interesse das pessoas na nossa obra. E, obviamente, as descrições, né? As descrições que elas sejam interessantes, instigantes, que elas façam com que o leitor realmente tome a decisão de comprar o teu e-book. Então, uma descrição mais direta, uma descrição provocativa e que tenha a ver mesmo com o teu conteúdo. Isso vai te ajudar muito. Além disso, uma outra estratégia, obviamente, de visibilidade, são as redes sociais. Nós usamos as redes sociais e diferentes redes para nos comunicar com as pessoas. Então, mostrar o nosso produto nessas redes ajuda bastante a dar visibilidade. E é interessante a gente entender em qual plataforma, em qual rede social o nosso público realmente está, né? Se eu tenho um público mais juvenil, se o meu leitor é mais juvenil, bom, com certeza ele está no TikTok. A galera de 20 mais, 30, tá ali no Instagram. 40 mais tá no Facebook. Tem uma galera no Twitter, galera que usa LinkedIn. Então, cada uma dessas redes vai pedir estratégias diferentes. No Instagram e TikTok, por exemplo, funciona muito bem. Vídeos com leitura de trechos, bastidores da escrita. Eu uma vez utilizei uma estratégia de... Eu fiz um vídeo curto que eu dizia assim, eu tenho uma fofoca para contar para vocês. E aí eu falava ali um conflito inicial do meu livro e aquilo gerou muita visibilidade e atraiu muitos leitores. Então, no Instagram e no TikTok, a gente pode aproveitar bastante essas estratégias de vídeo, as trends, para divulgar os nossos livros. É interessante, gera conteúdo, gera informação e automaticamente visibilidade para o nosso e-book, mas também ajuda a converter em leitores. Já no Facebook, a gente tem os grupos de leitores, de escritores, onde divulgar o nosso e-book também gera uma grande visibilidade. E a gente pode fazer isso através da própria descrição da sinopse ou colocando trechos do livro que chamem a atenção. Já no X, por exemplo, no antigo Twitter, que hoje a gente chama de X, uma boa estratégia é usar as hashtags. Através das hashtags, a gente se conecta a pessoas que têm aquele mesmo interesse. Então, a hashtag de dica de leitura, ela funciona muito bem nessas plataformas para divulgar o nosso livro. E interessante que todas elas são com custo zero. A gente não tem que necessariamente investir uma grana em patrocínio para conseguir dar visibilidade nos nossos e-books. Uma outra boa estratégia é fazer parceria com outros escritores do mesmo nicho. Vocês podem trocar divulgações, podem fazer divulgações cruzadas, utilizar, né, aquele se você gostou desse, vai gostar desse. Então, são sugestões de leituras que a gente faz através de parcerias com outros autores e que funciona muito bem também. Não importa muito a quantidade de leitores, seguidores que esse autor já tem, mas ao gente cruzar essas divulgações, aumenta para ambos. Então, é bem interessante, é uma estratégia que funciona bastante. Além disso, também contar com os teus leitores já fiéis, pedir para eles fazerem a divulgação do teu livro, né? Divulgarem nas suas próprias redes que leram, que gostaram, porque isso também gera muita visibilidade. A gente não pode esquecer que até hoje a melhor estratégia de divulgação para qualquer coisa é o boca a boca. Nós acreditamos naquilo que o outro, que o nosso amigo fala, né? Então, a credibilidade dessa informação, dessa sugestão vinda por alguém que a gente conhece, faz com que a gente também se interesse naquele produto. Então, é uma ótima estratégia, conversar com os teus leitores e pedir para que eles te ajudem a divulgar esse produto. Para converter esses curiosos em leitores de fato, é importante a gente pensar em algumas questões. A primeira delas, a página de venda da Amazon do teu e-book, ela tem que ser clara. Uma capa profissional atrativa que desperte a curiosidade, uma boa descrição do teu e-book, também instigante, né? Eu sempre digo que a última frase
da descrição do nosso e-book, ela precisa ser uma voz de comando para o leitor, né? Precisa ser algo que realmente convença o leitor a comprar aquele e-book. Então, essas são coisas interessantes e fundamentais para que a gente realmente converta os curiosos em leitores. Mas, para além disso, a própria página do autor, dando a credibilidade do autor, né, dentro ali daquele mar de autores da Amazon, também ajuda bastante. A gente não pode esquecer que na Amazon há o sistema de avaliações. E as avaliações positivas, elas são provas sociais. Então, também, né, batalhar aí com os teus leitores para que, ao final da leitura, eles avaliem o teu livro. Não só com as estrelinhas, mas com avaliações descritas sobre aquilo que eles acharam do teu conteúdo. Isso ajuda bastante e aumenta, né, a conversão de curiosos em leitores de fato. Lembrando também que antes da pessoa comprar, ela pode, através ali da página de venda, visualizar as primeiras páginas. Então, ela tem uma amostra grátis do que vai encontrar no teu e-book. E é interessante que a gente pense que as nossas primeiras páginas da obra precisam fisgar esse leitor. Elas precisam, de alguma forma, convencer o leitor de que aquele produto é bom e instigar ele a querer saber como que aquela história se desenrola. Então, é importante a gente ter um cuidado também antes, né? A preparação para o marketing, ela começa muito antes de fato, a gente divulgar o nosso produto. Ela começa lá quando a gente ainda está lapidando a nossa obra. Então, sempre pensem, na hora da diagramação, que muitas folhas ali com informações inúteis não precisam, tá? Porque elas vão aparecer na amostra grátis, e daí talvez o leitor não consiga acessar a tua informação de fato, né? As primeiras páginas de fato da tua história. Então é interessante, e por isso a Amazon, pensando nisso, ela coloca os agradecimentos lá para o final. Eu não preciso de milhares de notas de outras pessoas apresentando o meu e-book. O que o leitor quer é saber qual é a minha história. Então, deixem ali na hora da diagramação que fique uma boa amostra para que consiga convencer e realmente converter esse curioso em um leitor. Uma outra boa estratégia de marketing é fazer uma pré-venda na hora de lançar o teu e-book e pensar nesse lançamento com cuidado, divulgar a data do lançamento, colocar ele em pré-venda, dar algumas informações, né, que vão despertando a curiosidade do leitor ao longo dessa pré-venda. Então, fazer uma preparação para o lançamento de fato. Isso ajuda bastante e a gente vai criando interesse antes do livro ser lançado, o que garante que no dia do lançamento eu vou ter bastante leitores ali comprando o meu e-book e com isso aumentando as minhas possibilidades de subir no ranking da Amazon. Também é legal a gente sempre criar promoções, e essas promoções podem ser as promoções do livro gratuito que a Amazon disponibiliza aqui no Brasil, mas também podem ser promoções de deixar o preço um pouco mais barato em determinadas épocas, sempre divulgando isso nas redes sociais. Não adianta só baixar o preço ou só deixar gratuito sem fazer uma divulgação. Então, fazer esse trabalho de divulgar essas promoções para assim conseguir converter mais leitores. É bem interessante e vai funcionar. Usem datas estratégicas para isso, divulguem, né, essa promoção, que com certeza vocês vão conseguir converter alguns curiosos em leitores. Para fidelizar os nossos leitores, além, né, de um bom produto sendo entregue, uma boa história sendo entregue, a gente pode criar algumas estratégias. Grupos de WhatsApp dos nossos leitores, mailing dos nossos leitores, ou seja, uma lista de e-mail com os leitores, para a gente estar sempre mantendo eles informados, né, daquilo que a gente está fazendo. Ter uma página do autor bem acessível para que o leitor possa seguir a gente. Então, essas são algumas estratégias que nós podemos criar para ir fidelizando esses leitores. Mas lembra, se tu criou um mail ou um grupo no WhatsApp, tu não vai lá divulgar só quando tu está lançando. Tu tem que manter uma constância, uma conversa constante com esses leitores. É que nem as redes sociais. A gente precisa estar mantendo uma certa constância nas divulgações para que as pessoas interajam com esse conteúdo. Então, cria um mail ou cria um grupo de WhatsApp, mas mantenha constância no diálogo com os teus leitores.
Uma outra boa forma de fidelizar os leitores é manter, antes do lançamento, divulgar algo exclusivo. Então, quer dizer, esse grupo fiel que tu tem de leitores, antes da história ser lançada, talvez eles possam ganhar uma amostra do primeiro capítulo no grupo ou por e-mail, né? E isso é uma estratégia que vai gerar aí um certo conteúdo, né? Uma certa divulgação, um auê e algo espontâneo nas redes para ti. Tu também pode contar com os teus leitores beta. Então, aquelas pessoas que leram o teu livro antes do lançamento, pedir para que no dia do lançamento eles já avaliem o teu produto na Amazon, o teu e-book. Isso também vai gerar uma credibilidade e uma fidelização, porque o leitor se sente importante, né, ao saber que tu te importa com a opinião dele. Também ouvir com muita atenção e cuidado os feedbacks que tu recebe sobre os teus livros. Dar atenção para os teus leitores gera uma boa fidelização. Não adianta a gente divulgar só no dia do lançamento, não adianta a gente ignorar as métricas, não adianta a gente copiar outros autores. Nada disso vai ser uma boa estratégia de marketing. A boa estratégia de marketing, ela não precisa de investimento financeiro, mas de investimento de tempo e de cuidado do autor. E uma constância. É isso que vai garantir com que tu tenha visibilidade, com que tu converta os leitores e com que tu fidelize eles. Então, para fazer um resumão, primeiro passo, visibilidade. Como é que a gente faz isso? Através das palavras-chave certas, de uma boa descrição e da divulgação nas redes sociais. Segundo passo, conversão, a conversão dos leitores, dos curiosos em leitores de fato. E isso a gente faz com uma boa capa, com um preço justo e também com a divulgação de trechos da história e de forma criativa, interagindo nas redes sociais. E por último, a fidelização, ou seja, entregando um bom conteúdo, uma boa história para o nosso leitor, mas também sabendo escutá-lo e dando atenção para ele. Com certeza, com esses 3 pilares e de uma forma sem investimento financeiro nenhum, tu vai conseguir ir convertendo cada vez mais leitores e fidelizando eles, para que no teu próximo lançamento tu já tenha uma boa base de leitores para te ajudar na divulgação do teu e-book.